Fala galera do Mentalizando, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar dela, da vacatio legis. É isso mesmo, a gente vai aprender o que significa esse termo em latim e qual a função da vacatio dentro do ordenamento jurídico. Já vai deixando logo o teu like aí que me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e assim eu posso levar mais conteúdo jurídico simplificado para toda a galera do direito aí, beleza? Então sem enrolação, vamos pro vídeo. Então, o que é a vacatio legis, né? O que significa esse termo em latim? Vamos diminuir mais um pouquinho aqui para ficar melhor. É bem fácil, né? A vacatio legis, ela é o período entre a publicação de uma lei até a entrada da vigência dessa lei. Aí tu vai me perguntar, tá, mas por que a lei não entra em vigor na data da publicação, certo? E tem uma explicação, salvo exceções também, né? Lá na Lei Complementar 95 de 98, o artigo 8º diz que as leis elas precisam de um prazo razoável para entrar em vigência, para que ela tenha um amplo conhecimento do teor daquela norma. Ou seja, a lei ela precisa de um tempo razoável para que as pessoas, o sistema jurídico por completo, tenham conhecimento dessa lei, estudem essa lei e saibam como ela vai ser aplicada. Mas não funciona assim em todos os casos. Tem exceção à regra. Essa exceção está prevista lá mesmo no artigo 8º da Lei Complementar, e ela reserva uma cláusula que diz o seguinte: entra em vigor na data da publicação. Você já deve ter visto em alguma lei ou já deve ter estudado na faculdade que algumas leis dizem que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso serve para leis que têm pequena repercussão, né? Por exemplo, mudou o Código Civil, por exemplo. Não tem como ser de um dia para o outro, não tem como ser da data da publicação. Tanto é que, por exemplo, o Código de Processo Civil teve uma vigência aí, a vacatio legis teve um prazo de 1 ano, né? Para os operadores do direito poderem estudar a lei, compreender quais são as mudanças e tudo mais. Tá entendido? Então, deixa eu diminuir o zoom aqui. A lei não entra em vigor na data da publicação, porque ela precisa de um prazo razoável para que se tenha amplo conhecimento do teor dela, salvo aquelas leis que têm uma pequena repercussão que podem entrar em vigor já na data da publicação. Beleza? Tá entendido o que significa vacatio legis, o porquê que ela existe e que existem exceções à regra, a gente precisa falar agora dos períodos de vacância. Porque você pode me perguntar, a lei sempre vai precisar falar do tempo de vacância dela? O certo seria, por exemplo, a lei vai dizer assim, essa lei entra em vigor daqui 1 ano, essa lei entra em vigor daqui 6 meses, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre as leis dizem o período de vacância dela. E aí, o que o ordenamento jurídico fala sobre isso? A LINDB, que é a Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro, se você não conhece a LINDB e não sabe o que é, deixa aqui nos comentários que a gente faz uma videoaula explicando sobre ela, tá bom? O artigo 1º da LINDB diz que, salvo disposição em contrário, ou seja, salvo a própria lei falar o período de vacância dela, a lei ela começa a entrar em vigor em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada. Ou seja, uma lei foi publicada, ela não diz o período de vacância dela, então a gente subentende que são 45 dias de vacância. Mas olha só, atenção aqui. Os 45 dias que são previstos lá na LINDB quando uma lei não diz o prazo de vacância dela, são para leis dentro do território nacional. Ou seja, para território estrangeiro, como por exemplo consulados e embaixadas, o prazo é de 3 meses. E não são 90 dias, são 3 meses. A OAB já afirmou em algumas provas que leis de território estrangeiro entram em vigor em 90 dias. E não, estava errado. O certo são 3 meses, porque 3 meses nem sempre são 90 dias, né? Alguns meses a gente tem 31, 30 ou 28 dias. Beleza? Entendido até aqui? Aí pode ser que surja uma dúvida na sua cabeça, eu coloquei aqui só para garantir. A gente tem o conhecimento de uma lei e a gente está no período de vacância dela. O que acontece? Essa lei ela tem validade no período de vacância? E a resposta é não. Ela existe, mas ela ainda não produz efeito. Ela só vai ter efeitos lá no final do período de vacância, na verdade, quando ela entrar em vigor. Tá bom? Mas calma que a gente já vai dar um exemplo de como ela funciona na prática, beleza? E aí antes de dar o exemplo, a gente precisa falar quando começa a contar o prazo. Vamos dizer que a lei não falou o período de vacância dela, então lá pelo artigo 1º da LINDB a gente entende que são 45 dias, mas quando começa a contar esse prazo?
começa a contar quando ela for publicada oficialmente no Diário Oficial, lá levando em conta o princípio da publicidade que vigora no ordenamento jurídico, beleza? Então, quando ela for publicada no Diário Oficial, a gente começa a contar o período de vacância. Mas olha só, atenção aqui, a gente pode entender que, por exemplo, ela foi publicada no dia 1º de dezembro e aí começa a contar a vacância a partir do dia 2. Mas não é bem assim que funciona na contagem de prazo de vacância. Tá? Presta atenção aqui. A gente sempre conta a data da publicação e o último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Ou seja, se a lei foi publicada no dia 1º de dezembro, dia 1º de dezembro conta. E aí, 45 dias depois, o último dia do prazo também conta, entrando a lei em vigor no dia subsequente. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem mais lúdico, bem mais claro. Beleza, então eu vou fazer um desenho aqui para vocês no Paint mesmo, mas é puramente didático, tá bom? Então, vamos colocar aqui um exemplo da reforma trabalhista, que é a lei 13.467, se eu não me engano. Então, beleza, fiz minha linha do tempo aqui da reforma trabalhista. Essa lei foi publicada em 14/7/2017, que foi em uma sexta-feira. Lá no texto de lei falava que ela teve uma vacância de 120 dias, beleza? Os 120 dias do prazo terminaram aqui, ó, no dia 10/11/2017. Também em uma sexta-feira. Ou seja, a publicação da lei foi em 14/7/2017, numa sexta. Ela teve uma vacância de 120 dias, que terminou lá no dia 10/11/2017. Lembra que para a gente contar esses 120 dias, o dia 14 entra também, tá bom? Agora, quando que essa lei entrou em vigor? Ela entrou em vigor aqui, ó, no dia posterior, que foi no dia 11, ó, entrou em vigência no dia 11/11/2017. Ou seja, aqui na contagem de prazo de vacância não é igual à contagem de prazo processual. O prazo de vacância é sempre contado em dias corridos, e se a entrada da vigência dela é no sábado ou no domingo, vai ser ali mesmo, não cai para segunda-feira. Entendido até aí, então, galera? Mas o que acontece com a lei antiga? Se a gente sabe que o período de vacância é o período que a gente precisa esperar para a entrada em vigor de uma nova lei. E esse é um tema para o próximo vídeo, a gente vai falar sobre a revogação da lei. Beleza? O vídeo sai amanhã, então eu espero vocês lá. Grande abraço e até mais. Valeu!